Olá, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Dessa vez nós vamos continuar no livro de Mateus, falando sobre o capítulo 5 a 7 de Mateus, que o embasamento será o Sermão do Monte, né? Como identificar um verdadeiro cristão nos dias de hoje, baseado no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um conjunto de ensinamentos principais que Jesus deixou. Lá você pode identificar quem são os verdadeiros cristãos. Antes de continuar, dá o teu curtida aqui, dá o teu joinha no vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal. Bom, seguindo, no Sermão da Montanha, Jesus ensinou 7 coisas, né? E eu vou grifá-las para a gente poder meditar hoje sobre que coisas são essas, né? A primeira coisa que Jesus ensina no Sermão do Monte: quem é abençoado por Deus? Ele identifica ali quais são as pessoas que com certas virtudes a gente pode considerar que são pessoas abençoadas por Deus. Quando a gente fala que a pessoa é abençoada, não significa que ela é uma pessoa rica, né? Significa que ela é uma pessoa abençoada por Deus, de dentro para fora. O seu espírito é elevado, é grande, né? Então, Jesus faz várias referências dessas virtudes, né? Entre elas, felizes os que são pobres de espírito. Hoje em dia há uma confusão. Às vezes a gente vai dizer para a pessoa, você fulano é pobre de espírito. Na verdade, você está elogiando a pessoa, porque o certo é ser pobre de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Significa despojar de você mesmo, significa tirar o seu eu, né? Isso que significa ser pobre de espírito, né? Uma pessoa que está cheia de Deus, mas pobre de si mesma, né? É isso que significa ser pobre de espírito, tá? Felizes, né, ou abençoados, ou bem-aventurados, tem o mesmo significado, são os humildes, né, porque verão a Deus. Então, a qualidade de ser humilde é algo muito bonito aos olhos de Deus. Felizes os que têm misericórdia, porque também alcançarão misericórdia. Felizes os que trabalham pela paz, na minha versão tem isso, mas tem outros que dizem, felizes os mansos de espírito, porque herdarão o reino dos céus, né? E assim Jesus vai com várias virtudes, né? Daqueles que são abençoados por Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente queria grifar hoje, de quem é o abençoado por Deus. 2, segunda coisa que Jesus ensina no Sermão do Monte: a lei de Deus e a atitude cristã. Mateus 5,17, Jesus diz assim: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés, mas para dar o seu sentido completo. Muito interessante o que Jesus afirma aqui. Porque os fariseus naquela época, os sacerdotes, os mestres da lei, ficavam o tempo todo examinando Jesus, né? Vendo onde ele ia errar para poder acusá-lo. E ele veio dizendo: eu não vim para descumprir a lei de Moisés, nem para revogá-la. Eu vim para dar o sentido completo. E qual é o sentido completo disso? Ele diz o seguinte, no verso 8: é tão importante o coração, aliás, no verso 8 não, o coração é tão importante quanto a ação, né? Odiar o irmão, aí ele cita, odiar o irmão é tão grave quanto matar o irmão, né? Então, na verdade, nós cristãos devemos procurar um padrão mais alto de comportamento para a gente poder se identificar como cristão dentro da sociedade. Então, por exemplo, ele dá vários exemplos. Amar os inimigos. Ele diz, ora, se você ama quem lhe ama, que virtude há nisso? Isso é fácil. Agora, amar os inimigos, aí sim, é uma virtude difícil e vai identificar o verdadeiro cristão. Perdoar em vez de se vingar, também uma atitude de cristão. E aí o pessoal, às vezes, brinca muito com essa história da face, né? Se te dão um tapa na face, dá outra face. Isso é um sentido figurado, no sentido de, em vez de você se vingar, né? Você dá o perdão, você dá misericórdia, você dá mansidão para as pessoas. Também Jesus grifa a história de ser honesto, sem precisar de juramento, né? Pessoal, eu juro por Deus, isso é errado. A sua palavra deve ser o suficiente. Infelizmente, as pessoas estão tão desacreditadas. Você convida alguém para ir, vou, fulano, nem aparece, nem se justifica, né? As pessoas não têm mais palavra.
E eu acho isso uma característica muito importante, a pessoa ter palavra. Eu aprendi muito isso da minha mãe, ela grifou sempre isso na educação, a pessoa ter palavra. E eu gravei isso para a minha vida, né? Eu acho importantíssimo a pessoa ter palavra. Então, o cristão tem que ser, a palavra dele tem que ser sim, sim, não, não. Tudo isso que vem, depois, além disso, vem do maligno, né? A Bíblia diz. Terceira coisa que é grifada no Sermão do Monte: ajudar os pobres, a oração e o jejum. Então, as boas ações devem ser por amor a Deus, não para aparecer ou para aplainar alguma culpa que você tem. Você tem que ser bom, não para se mostrar, né? Mas sim porque vem do coração. E a oração que ele frisou foi a oração do Pai Nosso, que é o nosso padrão de oração, não é o único, né? Não é para você orar só o Pai Nosso, ali é uma referência do tipo de modelo de oração que Deus deixou. E o jejum também, quando a gente jejuar, não tem que ficar com aquela cara moribunda, não, você tem que estar alegre, feliz, ninguém precisa saber que você está jejuando. Quarta coisa que ele grifa: as preocupações da vida. Jesus disse: não tenha medo, que Deus vai suprir suas necessidades. Então, Mateus 6,33, mas onde é a chave disso? Não é você ficar no sofá, né, sem ir atrás de emprego, sem atrás, não, Deus vai suprir minha necessidade. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas em Mateus 6,33 ele diz: põe em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e aquilo e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e Jesus compensará você, suas necessidades serão supridas. Quinto ponto: julgar os outros. A hipocrisia é um grande perigo, né? Porque quem aponta deve primeiro se examinar. Para poder eu tentar corrigir um irmão, eu tenho que primeiro estar bem, né? Para poder eu ter moral, credibilidade de poder fazer uma crítica, né? Então, não julgueis, é um verso muito conhecido, Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgados. Sexto ponto: falsos profetas. A chave para identificar os falsos profetas é por seus frutos, né? Jesus já dizia isso. Em Mateus 7,21 ele grifa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que vai identificar um verdadeiro cristão são os seus frutos, a forma como ele se mostra. Se é uma pessoa vingativa, se é uma pessoa cheia de ódio, se é uma pessoa que não tem compaixão, não tem misericórdia, é uma pessoa falsa, é uma pessoa que rouba, é uma pessoa... Enfim, tudo que é contra o que Jesus pregou, você com certeza pode dizer, não é um cristão. E por último, gente, a sétima coisa que Jesus grifa no Sermão do Monte é que o melhor alicerce para a vida é Jesus. E onde que? Quem segue os ensinamentos de Jesus fica firme. Aí ele faz a comparação da casa que é feita na areia e a casa que é feita na rocha, né? Então, construa sua casa na rocha que é Jesus. Aí pode vir o mar, pode vir a areia, não vai desabar. Que Deus te abençoe, que você leve essa lição do Sermão do Monte. Leia Mateus de 5-7, que você vai ser muito abençoado com a palavra de Deus. Você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus.